fez os céus e a terra. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, livro de Provérbios, capítulo 24, verso 10. Quando você localiza esse texto, Provérbios 24, verso 10. Minha gratidão a Deus por estar aqui, nessa noite tão ímpar, especial, pela qual sou grato de estar aqui mais uma vez na DEVEC Rio das Ostras. Minha gratidão. Obrigado, pastor Galindo, pastora Luciana, que Deus vos abençoe, bendiga, como diz os irmãos. Amém, que a boa mão do Eterno seja sobre a vida de vocês. Que bênção estar aqui. Quando você localiza o texto, no final você vai encontrar lá atrás exemplares desse meu mais novo livro, que é Manifestar da Fé. Eu tenho percebido e compreendido que, embora nós, boa parte do tempo, dizemos que estamos aguardando em Deus, a verdade é que Deus é que está esperando em nós. Boa parte das vezes, Deus espera muito mais uma atitude nossa para que Ele possa fazer um milagre do que nós estamos aguardando nele. Se você pegar a Bíblia, você vai perceber, principalmente nos evangelhos, que Jesus reage muito mais às nossas atitudes do que age por sua própria soberania. Por exemplo, o cego de Jericó, não foi Jesus que passou dizendo, hoje eu estou a fim de curar alguém de um problema de cegueira, não, foi o cego que clamou. O paralítico que desceu pelo telhado, foi a fé dos amigos dele. A mulher do fluxo de sangue, ela tocou na orla das suas vestes e ela recebeu a cura. Ou seja, é muito mais uma reação de Deus à fé de alguém do que Deus agindo por sua própria vontade. Então, quando você manifesta a sua fé, acontecem algumas coisas na sua vida. Quando você manifesta a sua fé, a tua fé te destaca. Quando você manifesta a sua fé, os recursos sobrenaturais de Deus entram em ação. A fé destrava o recurso sobrenatural de Deus. Porque quando acaba o teu recurso, não é sinal de que o milagre não vai acontecer. É sinal de que está na hora de você viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Você acredita nisso? Então, esse livro é exatamente sobre isso, o manifestar da fé. O que acontece quando você manifesta a fé? Ele está numa linguagem bem simples, bem prático, e um assunto muito importante que é a fé. Eu aprendi que quem perde dinheiro perde alguma coisa, quem perde a saúde perde muita coisa, mas quem perde a fé perdeu tudo. É verdade? Então, no final você pode adquirir. Quem aqui quer viver um tempo de milagres? Então, com certeza, essa literatura é para você. Tá ok? Eu recomendo que você não seja egoísta, que você compartilhe esse livro com alguém, um amigo, alguém que está passando em dificuldade, alguém que está iniciando um projeto, tá ok? Você lá atrás vai estar lá, você pode adquirir, custa 30 pratas, você pode levar crédito, débito, Pix, PicPay, criptomoeda, dinheiro, Rio Card. Brincadeira. Pastor Galindo. Amém? Que assim seja na sua vida, em nome de Jesus. Bom rever aqui pastor Guaraci, Deus abençoe o senhor. Pastora Ruth, família, Deus abençoe muitíssimo. Vendo ali um amigão de muito tempo, Valteir, gente boa. Esse cabelo que eu perdi é culpa dele. Me aturou bastante, ele congregou comigo na minha primeira igreja que eu dirigia. Tinha 20 anos de idade. Estamos ficando velho, hein? Você mais ainda. Provérbios 24, verso 10, você localizou aí? Diz assim, está aqui na Almeida Revista Atualizada, não, na Nova Almeida Atualizada, depois você coloca aí para mim na Revista Corrigida, mas vamos ficar na atualizada por enquanto, diz assim, se você se mostrar fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Eu gosto da Revista e Corrigida, não a Fiel, Revista Corrigida, diz assim, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Sabe, o livro de Provérbios é o livro da sabedoria.
Sabedoria esta que aponta para uma pessoa especial, sublime e tremenda, que é a pessoa de Cristo. Provérbios 4, verso 7 diz: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, assim com tudo que possuis, adquire o entendimento. Provérbios é o livro da sabedoria. E como eu antecipei, essa sabedoria aponta para Cristo. Cristo é a fonte de toda a sabedoria divina. Diz a Bíblia em 1 Coríntios 1, verso 24, mas para todos que são chamados, tanto judeu quanto gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Colossenses 2, verso 3, a Bíblia diz: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Cristo é a sabedoria de Deus. Cristo Jesus é o maior modelo de sabedoria. Eu tenho o hábito de sempre ler os evangelhos, além dos outros livros da Bíblia, que eu leio o livro que o pastor coloca para a gente ler. Eu tenho o hábito de sempre ler os evangelhos, porque eu gosto de analisar Jesus como ser humano, Jesus como pessoa, Jesus como homem. Eu fico encantado com a sabedoria do mestre, fico encantado com a excelência do mestre. Cristo é a sabedoria divina. O modo de você receber sabedoria, não tem melhor maneira de você receber sabedoria do que essa, temendo a Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por quê, Marcelinho? Pastor Marcelo? Porque sempre que você temer a Deus, o temor a Deus vai te livrar do mal. O temor de Deus vai te afastar de coisas erradas. O temor de Deus vai fazer você tomar a decisão certa. Só tem uma coisa que te guarda quando ninguém está te vendo num lugar que ninguém te conhece, muito longe de casa: o temor a Deus. Alguém disse que a medida do verdadeiro caráter de um homem é dado pelo que ele faria se soubesse que nunca seria descoberto. É o temor de Deus que te guarda, é o temor de Deus que te protege, é o temor de Deus que guia os seus caminhos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Veja, esse texto está dizendo: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Ora, o que esse texto quer nos ensinar? Algumas lições. A primeira lição é: todo mundo um dia passará pelo momento de angústia. Todo mundo um dia vai passar pelo momento de prova. Todo mundo um dia vai passar pelo momento de luta. Eu já passei, passo e vou, e tenho a tendência de passar outra prova em alguma área da vida. Não estou falando daquelas provas que você mesmo criou, não são essas. Estou falando daquelas que fazem parte da nossa existência. Eclesiastes 9, verso 2, a Bíblia diz que o que sucede ao justo, sucede ao ímpio. Ou melhor, o que sucede ao ímpio, sucede ao justo. Segunda coisa importante aqui nesse texto é que você não pode escolher que provas você vai passar na vida. Não, você não pode escolher. Eu gostaria de escolher. Uma prova para eu escolher. Fiquei com dor de barriga porque comi Nutella demais. Seria uma prova boa. Mas não dá para escolher. Simplesmente aparece, simplesmente sobrevém sobre nós. Minha mãe diz uma frase interessante, ela diz: doença no dado poste. Ela aparece. Do nada, você está tudo bem, saudável, cuidando da saúde, se exercitando, malhando, correu na praia com o pastor Galindo, e do nada, você pode ter uma surpresa. Problemas na vida. Todos nós vamos passar por um dia de adversidade. Agora, escute isso. Ele diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. A ênfase aqui do texto não está no dia da angústia. Não. A ênfase aqui no texto também não está na tua força. A ênfase aqui no texto está na tua reação. A tribulação você não escolhe, como você reage, você escolhe. Se te mostrares, não é o que acontece que é o principal, mas como você reage é o que acontece, é o principal. O que os outros fazem contigo, você não pode prever, nem tão poucas vezes impedir. Mas como você reage ao que os outros fazem com você, sim, isso você pode escolher. Então o segredo da vida não é o que acontece, porque acontece nós não temos controle. Mas como eu vou reagir à prova, à adversidade, o dia mau, a tribulação, a traição, a tentação, a calúnia, o que acontece comigo? Aí é decisão minha.
E a forma que eu reajo ao que acontece comigo, é isso que vai determinar a minha força, é isso que vai determinar a minha capacidade, é isso que vai determinar a minha coragem, é isso que vai determinar meu potencial. Mais importante que qualquer coisa que sobrevenha sobre você, é como você escolhe a reagir ao que acontece contigo. Você pode escolher baixar a cabeça, você pode escolher levantar a cabeça, você pode escolher dar-se por vencido, você pode decidir lutar, você pode acreditar que é o ponto final, você pode dizer não, eu acredito. Deus ainda tem um futuro brilhante para a minha vida, vou continuar tentando, vou continuar até o fim, eu sei que a porta vai abrir, o milagre vai chegar na minha vida. Agora, esse texto aqui está me ensinando uma verdade extraordinária. Qual é essa verdade? Esse texto está me mostrando que, da mesma forma que a minha vida espiritual influencia a minha vida emocional e física, esse texto está me mostrando que a minha disposição emocional, psicológica vai influenciar no meu físico e no meu espiritual. Porque você não tem como separar a sua vida. Você é um ser psicossomático, corpo, alma, espírito, e tudo está entrelaçado. Por exemplo, se uma pessoa está muito preocupada, a preocupação está aqui, ó. Sim ou não? Psicológico. Mas como o teu corpo reage? Azia, queimação, taquicardia, pressão arterial alterada. É um problema que está na mente, mas vai alterar o teu corpo. E dependendo do nível da tua preocupação, vai impactar o teu espírito. Por isso Paulo vai dizer, escrevendo aos Filipenses, não andeis inquieto por coisa alguma, antes em tudo, sejam vossas petições conhecidas diante de Deus pela oração e suplicação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então escute isso aqui. Escute isso aqui. O que vem a ser frouxo aqui no texto? Se te mostrares frouxo no dia da angústia. Frouxo aqui significa ser fraco, desanimado, moribundo, cabisbaixo, letárgico, depressivo. Uma pessoa que se coloca numa condição onde ela se entrega à situação. Se te mostrares frouxo, a tua força é pequena. Qual é o contrário disso? Qual é o antônimo disso? Corajoso, atrevido, intrépido, ousado. É assim que Deus te quer. Deus quer você ousado. Deus quer você corajoso. Deus te quer atrevido. Deus te quer intrépido diante da situação. Uma pessoa que não abaixa a cabeça, mas acredita e sabe quem foi que o chamou e o que Deus vai fazer na sua vida. Eu creio que Deus tem um ano poderoso para a sua vida, e para você viver essa coisa poderosa que Deus tem para você, você vai precisar de garra, coragem, energia, disposição para viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Então vamos lá. O que é que te deixa fraco, desanimado, cabisbaixo? O que é que deixa você moribundo, letárgico? O que é que deixa? Número 1, o medo. Poucas coisas são tão destrutivas quanto o medo. A princípio, o medo não é algo ruim. A princípio, o medo é um mecanismo de defesa, que ele te protege. Mas ele, em doses, além do normal, ele vai te prejudicar. E o que é o medo? É uma reação psicológica e emocional a um fator de ameaça real ou imaginário. Por exemplo, se passar um leão aqui, todo mundo vai sair voado. Eu não quero ser o mais veloz, só quero correr mais que o último. Por quê? Porque o leão é uma ameaça para nós. Só que tem um detalhe, qual? É que se você criar um medo imaginário na sua cabeça, o seu corpo e a sua mente reagem como se aquilo fosse real para você. É por isso que às vezes tem pessoas que elas paralisam diante de coisas que todo mundo está olhando e está dizendo, eu não entendo, você está com medo de quê? Mas para aquela pessoa aquilo é real, porque foi concebido na mente, e a mente e o corpo processa como se aquilo fosse tangível. É por isso que às vezes uma pessoa que sabe dirigir, dirige para cima e para baixo, vai fazer a prova do Detran, ela é reprovada. Porque ela não sabe dirigir? É lógico que sabe. Mas por quê? Porque na hora o nervosismo, o medo toma conta da situação e bloqueia a capacidade. Uma pessoa muito inteligente vai fazer uma prova, um concurso, e na hora de marcar as questões, a ansiedade toma conta do seu coração, o medo toma conta, e ela erra questões que ela sabia. O medo. Agora escute isso. Eu estava lendo um livro
Esses dias um livro que eu comprei, uma escritora irlandesa, ela estava dizendo algo interessante, e eu fui pesquisar sobre isso. O ser humano só nasce com 2 medos. Você só nasce com 2 medos. Medo de queda e medo de barulho. Medo de queda, medo de barulho. Qualquer outro medo, exceto esses 2, significa que você desenvolveu ao longo da vida. Não nasceu com você. Você desenvolveu. Baseado na sua experiência ou baseado naquilo que te contaram ou você presenciou. Então significa que se não nasceu com você e você desenvolveu, você também pode abandonar. Vou voltar de novo à experiência do leão. Se um leão passar aqui, todo mundo vai correr, sim ou não? Mas se tiver uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, ela não vai correr. Por quê? Porque ela não reconhece um leão como ameaça. Mas se o leão rugir, ela vai ter medo, porque barulho alto. E qual o problema do medo? É que o medo rouba as tuas oportunidades. Você poderia estar melhor do que você está, e você não está porque você teve medo diante das oportunidades. Qual o problema do medo? É que o medo bloqueia teu potencial. Você vive aquém daquilo que você deveria viver por causa do medo. Qual o problema do medo? É que o medo te faz viver na defensiva. E quem vive na defensiva não avança. Um exemplo bem simples. Uma tartaruga, quando ela se sente ameaçada por um cachorro, um gato, o que ela faz? O que ela faz? Se encolhe no casco. Quando ela se encolhe no casco, o gato pode fazer um mal a ela? O cachorro consegue fazer mal a ela? Não, porque ela está protegida. Só que tem um problema, ela também não anda. Esse é o teu problema. Você vive o tempo inteiro se protegendo para não se ferir e não percebe que você também não anda. E você fica dizendo, Deus, por que minha vida não anda? Que você vive a vida inteira na defensiva. Viver é correr risco. Ainda mais quem mora no Rio de Janeiro. Viver é correr risco. Escute, eu não estou falando de fazer loucura. Eu estou falando de avançar, porque você tem potencial, você tem capacidade, você tem dons, você tem habilidade, você tem promessa, Deus está com você, Deus tem projeto para você. E a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de temor, Deus nos deu um espírito de moderação. O Espírito Santo habita em você, a pessoa mais poderosa do universo está com você. E a Bíblia diz que se Deus é por nós, o que é que pode roubar essas oportunidades? A dúvida. Sabe? Por isso o diabo é especialista em provocar dúvida. Isso é importante você prestar atenção nisso. E eu vou ser bem breve. O diabo é especialista em dúvida. Quando ele tentou Jesus em Mateus capítulo 4, ele disse assim, se tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus. Ele não sabia que Jesus era o Filho de Deus? É lógico que ele sabia, porque se Jesus não fosse o Filho de Deus, ele não ia perder tempo tentando Jesus por 40 dias no deserto. Mas observa como é que ele começou a tentação. Ele disse, se tu és. Ele está tentando Jesus na dúvida. E na dúvida sobre o quê? A identidade dele. O diabo é especialista em fazer você duvidar de quem você é. De quem Deus te fez ser, do que Deus depositou em você, até onde Deus pode te levar. Só que se o diabo é especialista em semear dúvida de quem eu sou, porque qual é o problema? Se eu tenho dúvida de quem eu sou, eu também não sei o que eu posso fazer. E se eu não sei o que eu posso fazer, então eu sou uma pessoa insegura. Mas se o diabo é especialista na dúvida, Jesus é especialista na certeza. Lucas 8, verso 50, ele diz para Jairo, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. A palavra de Deus hoje aqui para você é, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente.
Deus está com você, a palavra de Deus está sobre você, teu nome está escrito no livro da vida, você foi comprado com o sangue da nova aliança, o Espírito de adoção mora dentro de você, você foi justificado, você foi regenerado, Deus escolheu você para um novo tempo, então não deixe a dúvida te controlar, tenha certeza que esse ano, independente de qualquer coisa, Deus vai na tua frente, Deus vai abrir porta, Deus vai te dar vitória, Deus vai fazer coisas poderosas. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Escute. Então, o que é que te deixa, eu falei para você o que te enfraquece? O que é que te deixa forte? Te conheci, tu tinha muito cabelo, varão. O que é que te deixa forte? O que é que te deixa forte? Número 1, use corretamente o poder das palavras. Dobra sua atenção nisso. Use corretamente o poder das palavras. Escute. Provérbio 15, verso 3, a Bíblia diz: a língua serena é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Provérbio 18, verso 21, a Bíblia diz: a vida e a morte estão no poder da língua. A vida e a morte estão no poder da língua. Tiago capítulo 3, quando ele faz uma comparação do ser humano, a língua, o poder da língua, ele vai dizer: um grande navio é controlado por um pequeno leme. Naquela época, os navios não tinham motores, propulsores, como nós temos no dia de hoje. Então o timoneiro está aqui virando o navio no timão e o leme dá a direção. Um pequeno leme controlava um navio imenso. Ele está dizendo, assim a língua, um pequeno órgão. O que ele está dizendo? O curso da tua vida segue o que sai da tua boca. Guerras são criadas por palavras. A paz é celebrado por palavra. Você conheceu tua esposa? Você usou palavras. Relacionamentos começam com palavras, relacionamentos terminam com palavras. Poder da palavra. Jesus disse em Marcos capítulo 11, a partir do verso 22, tendes fé em Deus, em verdade vos digo, que se você disser a este monte, ergue daqui, lança-te no mar, e você não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que você disse, assim será feito. Deus é o Deus da palavra. Como é que Deus criou o universo? Pela sua palavra. Hebreus 1, verso 3 diz, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E Deus criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Então o Deus que cria tudo pela palavra nos dotou do poder de mudar o nosso mundo através das palavras que liberamos com fé debaixo daquilo que Ele disse na sua palavra. Ei, pare de abrir a boca para dizer não é para mim. Pare de abrir a sua boca para dizer quem sou eu. Pare de abrir sua boca para dizer eu não sou bom nisso. Ao invés disso, abra sua boca para dizer eu preciso me aperfeiçoar nisso. Pare de abrir sua boca para dizer nada dá certo para mim. Tem alguma coisa errada na minha família que nós não prestamos para nada. Ei. Abra sua boca para dizer palavras que vão mudar a sua vida, palavras que vão mudar a sua história, palavras que vão te abençoar, palavras que vão fazer pessoas felizes, palavras que vão sarar, palavras que vão transmitir vida. Deixa eu dizer algo. Minha mãe me ensinou, quando eu era garoto, minha mãe dizia, você vai para a escola para ser alguém. Meu pai repetia a mesma coisa, você vai para a escola para ser alguém. Até que eu cresci. Eles não estavam errados, mas também não estavam 100% certos. E eu li a Bíblia. E eu descobri que eu sou imagem e semelhança de Deus. E eu descobri que Deus diz, domine o homem. Então eu não digo para os meus filhos, vai para a escola para você ser alguém. Eu digo para eles, você já é alguém. Por isso você vai para a escola para se desenvolver.
Nenhum diploma pode conceder a você o valor que já é inato à sua pessoa. Nenhum diploma, nenhum nível pode dar a você um nível que você já nasceu com ele. Agora, quando você estuda, quando você cresce, quando você alcança patamares superior, isso te permite irradiar aquilo que Deus já colocou dentro de você, a grandeza que Deus já colocou dentro de você, a excelência que Deus já colocou sobre você. Ei, meu irmão, deixa eu dizer a você, abre a sua boca para declarar palavras de bênção, palavras de vitória, palavras que vão influenciar, palavras que vão trazer um mundo melhor para você. Um dia desse eu estava conversando com um amigo que cuida de um canal de pessoas muito grandes no YouTube. Ele disse: Oreste, você tem que fazer isso aqui no YouTube. Ele me deu uma lição, ele me bateu sem mão e eu tive que dar razão a ele. Eu disse: cara, eu não sei fazer isso e eu não gosto disso. Ele olhou para mim e disse assim: você não precisa gostar, você só precisa fazer. Seu problema é que quando as oportunidades batem diante de você, você diz assim: não sei, não gosto. Ao invés disso, você deveria dizer: não quero nem saber, mas se é isso que Deus está colocando no meu caminho para abençoar a minha vida, eu vou tomar posse do que Deus está colocando diante de mim, vou viver o melhor que Deus tem para a minha vida. Pastor, como é que eu me torno forte? Escute, tem objetivos. Quanto mais objetivos você tiver, mais forte você fica. Por quê? É uma questão bem simples, a equação é bem simples. Se você não tem motivo, você fica desmotivado. Não há pelo que trabalhar, não há pelo que acordar cedo, não há pelo que fazer. Você não tem um motivo. Ser sincero, você acha que Deus é tão ruim que só te fez para pagar imposto e pagar boleto? Alguém disse: lute como um boleto, que ele sempre vence. Você acha? Escute. Você precisa de motivo. Quando você tem motivo, você gera para você uma motivação. Analise uma coisa. Quando Deus permitiu o povo de Israel ir para Judá e para o cativeiro na Babilônia, eles iriam ficar lá 70 anos. Quanto tempo? Aí Deus manda uma cartinha pela boca do profeta Jeremias para ele e diz assim: vocês vão ficar aí 70 anos, mas ó, escuta aqui o que Deus está mandando vocês fazerem. Construa casas, plante vinha, casem, dê seus filhos em casamento, busque a paz da cidade, porque na paz da cidade vocês terão paz. Oh, Deus é tremendo. Deus não disse assim: vou tirar vocês dessa luta. Deus disse: vou ensinar como vocês podem ser felizes a despeito da luta. O que você precisa entender é que nem sempre Deus vai mudar a tua situação. Mas às vezes Deus te dá a munição para você viver em meio ao problema que Ele ainda não mudou. E se você tem motivo e você sabe viver em meio ao problema, o teu deserto vira um oásis. Porque você sabe como se comportar nele. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que Ismael cresceu no deserto. Nem todo deserto dá para te matar. Se você tomar as atitudes certas, o deserto vira para você um lugar de prosperidade, um lugar de crescimento, um lugar de bênção, um lugar do favor de Deus. Tem objetivos, tem essa. Escute. O que você vai fazer em 2025? Pastor, nós estamos aí, cal na rede é peixe. O que você vai fazer? Deus te deu mais um ano. Aproveite esse ano. Onde você vai chegar? Ou aonde você vai chegar? O que você vai comprar? Quem você vai abençoar? Na vida de quem você vai ser bênção? Quem você vai influenciar no reino? Qual área da igreja você vai ajudar? Quem da sua família você vai ser um instrumento de bênção? Aproveite. Você tem um ano novinho para tentar de novo.
Você tem um ano novinho para fazer diferente. Você tem um ano novinho para viver uma vida extraordinária. Então tenha motivo. Terceiro, pastor, como é que eu vivo uma vida abençoada? Mude a sua visão. Como é, pastor? Mude a sua visão. O texto que nós acabamos de ler, Provérbio 4, verso 23 até o 25, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca, alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras estejam levantadas diante de ti. Os teus olhos olhem direito. Oh, peraí, Salomão, conselho de um homem mais sábio do Antigo Testamento. Os teus olhos olhem direito. É para ver esquerdo? É para ver torto? O que ele quer dizer quando ele diz os teus olhos olhem direito? Por que isso está na Bíblia? O que ele está querendo dizer? Nem tudo é como você está vendo. Então, antes de tentar consertar o que está errado, conserte primeiro a tua forma de olhar para aquilo. Porque senão cada tentativa tua de tentar consertar o que está errado só vai piorar o que já está ruim. Escute, às vezes não são as circunstâncias que tem que mudar, são nossa forma de olhar para elas que tem que ser alterada. Os teus olhos olhem direito. Um gigante se levanta contra o povo de Israel. O nome dele, Golias. O que Israel via em Golias? Eles viam em Golias hematoma, braço quebrado, UTI, CTI, cemitério do âncora. Era isso que eles viam em Golias. Mas daqui a pouco levanta um menininho, cheio do Espírito Santo, acabou de ser ungido por Samuel, alguns anos atrás. E esse mesmo menino, Davi, olha para o mesmo Golias, que todo mundo olhou, viu morte, UTI, braço quebrado, hematoma, o mesmo problema, o mesmo gigante. Agora Davi olha para ele, e Davi diz: se eu matar aquele otário, o que eu ganho? A circunstância não mudou, era o mesmo problema, mas alguém está olhando para o problema com um olhar diferente. Enquanto os outros estão vendo morte, Davi está dizendo: opa, vou desencalhar hoje, vou casar com a filha do rei. Enquanto os outros estão vendo o braço quebrado, Davi olha e diz assim: opa, nunca mais pago imposto em Israel. Enquanto os outros estão vendo o problema, Davi olha e diz assim: e vou ficar milionário sem precisar jogar na loteria. Do dentro, o que mudou não foi nada, era o olhar dele que era diferente. Você precisa mudar como você vê a vida. Você precisa mudar como você vê a tua casa. Você precisa mudar como você vê a tua família. Você precisa mudar como você vê a sociedade. Jesus disse: os olhos são a candeia do corpo. Se teus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Se teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mude a forma de ver a vida. Mude a forma de ver a casa. Mude a forma de ver a família. Não olhe a vida a partir do problema. Olhe a partir da promessa. Não olhe a partir da tua pequenez. Veja a partir da grandeza de Deus. Veja a vida a partir da ótica de Deus para você. Mude seus olhos, mude seu olhar, mude a sua interpretação. Isso é Bíblia. Eu não estou falando palavra de efeito, estou pregando Bíblia para você. Peguei um livro de sabedoria e estou tirando pequenas lições bem simples. Mude a sua forma de olhar. Pastor, o que me deixa forte? Seja dinâmico. Seja dinâmico. Tome atitude. Manifeste sua fé. Por quê, pastor? Porque tem coisa que não vai mudar enquanto você está parado. Vai mudar enquanto você se movimenta. Tem milagre que não acontece no quarto. Tem milagre que acontece quando você sai do quarto. Eu guardo uma passagem da Bíblia em que os leprosos chegaram para Jesus e disseram: mestre, tem misericórdia de nós. Aí Jesus chegou para ele e disse assim: pastor Galindo, ide mostrai-vos ao sacerdote. Eu me amarro nesse texto. Ide mostrai-vos ao sacerdote. E eles foram. E a Bíblia diz assim: e aconteceu que indo eles, foram curados. Eles não foram curados enquanto eles estavam falando com Jesus. Eles não foram curados enquanto Jesus falava com eles. Eles foram curados quando eles obedeceram uma ordem sem ver resultado algum. E quando eles foram,
A palavra liberada por Jesus se manifestou na vida dele. Deixa eu dizer algo para você. Tem milagre que não vai acontecer contigo no culto da vitória. Tem milagre que não vai acontecer contigo aqui no culto de domingo. Tem milagre que vai acontecer contigo quando você sair daquela porta e pôr em prática a palavra que foi pregada. E quando você começar a agir, o poder da palavra vai te acompanhar e vai liberar favor sobre você. O poder da palavra vai te acompanhar no tribunal, vai te acompanhar no negócio, vai te acompanhar na reunião de família. Quando você agir, Deus vai reagir à tua atitude. Você já ficou muito tempo parado, está na hora de você se movimentar, está na hora de você agir, está na hora de você tomar atitude. Pastor, o que me deixa forte? Seja animado e alegre. Eu não estou falando aqui da personalidade, alguns mais extrovertidos, outros mais extrovertidos. Não é sobre isso, não tem nada a ver com isso. Eu estou falando de ser animado e ser alegre. Por quê? Escute com atenção o que eu vou te falar. A Bíblia diz em Provérbios 15, verso 13: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Provérbios 15, verso 15 diz assim: todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem banquete contínuo. Vamos analisar o texto. Todos os dias do aflito são maus. Sabe o que a Bíblia está dizendo? O estado de espírito aflito faz com que qualquer ambiente não seja capaz de resolver como você está e as coisas para você. Então você tem 200 canais na Sky, Netflix, HBO, Prime, Telecine, TikTok, X, Instagram, comida na geladeira, uma praia bonita, e todo dia você continua triste, porque todos os dias do aflito são maus. Isso aqui não é apologia à miséria, é o que eu vou falar a seguir, mas eu me lembro, eu já contei aqui, alguns aqui me conhecem. Graças a Deus, sempre morei em condomínio fechado, segurança armada. Helicóptero para fazer a segurança. E aí, eu me recordo que lá no meu condomínio, sempre chique, famoso, Complexo da Penha, Vila Cruzeiro, nós não tínhamos muito brinquedos. Então, nós pegávamos os revestimentos da madeira, a gente chamava de fórmica aquilo, não sei o nome, correto? É esse, irmão Joelson? Tá certo? Então tá bom. Botava aquilo na ladeira e vinha descendo. Quando aquilo batia no paralelepípedo, que estava um pouquinho mais alto, a madeira ficava e você ia de bumbum. E já tinha muita roupa, para dizer o contrário. E a roupa ficava toda furada. E os amigos diziam: você foi para a guerra e nem me convidou. Nós não tínhamos muito, mas fazíamos festa com o que tinha. A questão não é quanto você tem, mas quanto você celebra e vive o que tem. A Bíblia diz: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. O teu estado emocional pode fazer com que seu corpo trabalhe para gerar anticorpos. O coração alegre serve de bom remédio. Pode fazer uma pergunta: custa sorrir? Finge que tu é biscoito da Quinas. Custa dar um sorriso. Custa sorrir para sua família. Custa ser animado, custa ser alegre.
A Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Milhares de pessoas dariam tudo para estar sentado onde você está sentado, para estar na igreja que você está, para ter o pastor que você tem. Alguns deles estão internados, alguns deles ficaram em 2024, pagariam tudo para estar aqui. E eu e você estamos aqui. Isso é motivo para você estar feliz. Isso é motivo para você estar alegre. Isso é motivo para você celebrar. Ânimo, alegria. Isso te torna forte. Isso te torna uma pessoa que rompe. Isso faz você ir além das circunstâncias. Isso faz você romper limite, ânimo, alegria. Eu gosto de uma palavra, estou terminando. A palavra é entusiasmo. A palavra entusiasmo vem da junção de dois termos gregos: Deus, em Deus. Deus, Deus. Em ou sobre influência de. Então, o que é uma pessoa entusiasmada? Pessoa entusiasmada é aquela que está cheia de Deus ou sobre influência de Deus. Olha para quem está do teu lado. Vê se ele parece que está cheio de Deus. Vê se ele parece que está entusiasmado. Não, olha de novo. Vê se ele parece que está entusiasmado, está cheio de Deus, sobre a influência de Deus. Ei, meu irmão, celebre. Talvez o teu presente não dê motivo para você se alegrar, mas se alegre na esperança do que Deus vai fazer na tua vida. Se alegre pelaquilo que você já viveu e Deus já fez acontecer na sua vida. Se anime, se alegre, celebre a Deus, exalte a Deus, magnifique a Deus. Ei, você tem motivo para estar alegre, você tem motivo para celebrar, você tem motivo para exaltar.